Meus queridos irmãos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Iremos aprender 10 lições que Jesus deixou para nós. Vamos dar início à nossa primeira lição. Se você está em casa, pegue sua Bíblia, prepare o coração e vamos juntos aprender mais da palavra. Jesus revolucionou o entendimento humano sobre o amor. Em um mundo onde o amor geralmente é condicionado, dado apenas a quem merece, a quem corresponde ou a quem se encaixa nos nossos critérios, Jesus ensinou algo completamente diferente: amar sem limites. No Evangelho de João 13:34, ele diz: Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Essa ordem não é apenas um conselho, é um mandamento. E o padrão para esse amor é o próprio Jesus, incondicional, sacrificial e perseverante. Ele amou Judas mesmo sabendo que seria traído. Amou Pedro mesmo sabendo que seria negado. Amou as multidões mesmo sendo incompreendido. Esse amor não espera a perfeição. Ele abraça o pecador, restaura o quebrado e busca o perdido. O amor de Jesus nos desafia a ultrapassar a barreira do orgulho, do ressentimento e do ego. Ele nos mostra que amar é mais do que sentir, é uma decisão. É escolher servir, perdoar, ouvir e estender a mão mesmo quando não é fácil. Em Mateus 5:44, Jesus vai além e diz: Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Amar sem limites é um exercício diário que só conseguimos praticar com a ajuda do Espírito Santo. É o tipo de amor que transforma ambientes, cura relacionamentos e revela Cristo ao mundo. Hoje, Jesus nos chama a viver esse amor radical. Comece perdoando. Comece com uma palavra de bondade. Comece decidindo amar como Ele amou você. Se você deseja viver esse amor que ultrapassa barreiras, comente aqui: Senhor, ensina-me a amar como Tu amas. Nesta segunda lição, vamos falar sobre algo que desafia profundamente a alma: perdoar sempre. Perdoar não é fácil. Às vezes, as feridas são tão profundas que parecem impossíveis de cicatrizar. Mas Jesus, com seu exemplo, nos mostrou que o perdão é essencial para quem deseja caminhar com Ele. Lá em Lucas 23:34, quando estava na cruz, sofrendo injustamente, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Pense nisso. Mesmo sendo traído, humilhado, ferido, Jesus escolheu perdoar. E esse não foi um ato isolado, foi o reflexo do coração dele. Ele ensinou em Mateus 18:21-22 que devemos perdoar 70 vezes 7, ou seja, sempre que for necessário. O perdão não é sobre concordar com o que foi feito, mas sobre libertar o nosso coração do peso do ódio, da mágoa e da prisão interior. Quem não perdoa, vive preso ao passado. E sabe o que é mais incrível? Quando escolhemos perdoar, nos tornamos parecidos com Jesus. Nosso coração se abre para a cura, e a paz de Deus começa a reinar. Se tem alguém que te feriu, entregue isso a Deus hoje. Perdoar não é dizer que está tudo bem. É dizer: Senhor, eu entrego nas Tuas mãos. Se essa palavra falou com você, escreva aqui nos comentários: Eu escolho perdoar como Jesus me perdoou. A terceira lição é sobre servir com humildade. Num mundo onde tantos buscam ser reconhecidos, admirados e exaltados, Jesus nos mostra um caminho completamente diferente: o caminho do serviço. E Ele não apenas falou sobre isso, Ele viveu. No Evangelho de João 13, vemos algo surpreendente. Na véspera da cruz, Jesus se levantou da mesa, pegou uma toalha e começou a lavar os pés dos discípulos. Isso era algo que só os servos faziam. E mesmo sendo o Rei dos Reis, Ele se colocou de joelhos para servir. Depois de lavar os pés de todos, Ele disse: Dei-vos o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. João 13:15. Jesus nos ensinou que a grandeza do reino de Deus está em servir, não em ser servido. A humildade de Jesus não era fraqueza, era força em forma de amor.
Ele sabia quem era e por isso não teve medo de se rebaixar. Quantas vezes deixamos de servir porque achamos que isso não é para mim? Mas servir é uma honra quando entendemos que estamos seguindo os passos do nosso Salvador. Pode ser com uma palavra, um gesto, uma ajuda simples. Tudo feito com amor tem valor eterno. Hoje, Jesus nos convida a vestir a toalha e nos colocar a serviço. Porque quanto mais servimos, mais nos parecemos com Ele. Se essa lição tocou seu coração, escreva nos comentários. Quero servir como Jesus serviu. Jesus viveu com um único propósito: fazer a vontade do Pai. Em tudo que ele fazia, havia uma obediência constante, mesmo quando isso significava dor, renúncia e sacrifício. Essa é a quarta lição que aprendemos com Jesus. No Getsêmani, pouco antes de ser preso, ele fez uma das orações mais sinceras e humanas das Escrituras. Em Lucas 22:42, Jesus disse: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Isso nos mostra que até Jesus sentiu o peso da cruz. Mas mesmo assim, ele escolheu obedecer. Ele não fugiu. Ele se entregou. Buscar a vontade de Deus nem sempre é o caminho mais fácil, mas é sempre o melhor caminho. Muitas vezes queremos que Deus abençoe os nossos planos, mas o convite de Jesus é outro: alinhar o nosso coração com os planos do Pai. Viver a vontade de Deus exige fé. Requer confiar mesmo quando não entendemos. É abrir mão do controle e dizer: bom, Senhor, o teu caminho é melhor que o meu. Em João 4,34, Jesus declarou: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Isso significa que a vontade de Deus sustenta, fortalece e dá propósito. Hoje, essa lição nos desafia a parar de lutar contra Deus e começar a caminhar com Ele. A vontade do Pai é boa, perfeita e agradável. Quando confiamos nele, até as renúncias ganham sentido. Se essa palavra falou com você, comente aqui: Senhor, eu escolho a tua vontade. Sabe quando a vida está corrida, cheia de vozes, compromissos e distrações por todo lado? Jesus também viveu dias intensos, cercado de multidões, discípulos e até pessoas que queriam tirá-lo do foco. Mesmo assim, ele sempre tirava um tempo para ficar a sós com o Pai. Em Lucas 5,16 está escrito: mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Isso nos ensina algo poderoso: não existe intimidade com Deus sem tempo com Ele. Jesus, sendo o Filho de Deus, sentia necessidade de estar a sós em oração. E se ele fazia isso, quanto mais nós que precisamos, né? Estar com Deus no secreto não é sobre fazer pedidos o tempo todo. É sobre relacionamento. É onde a nossa alma descansa, onde recebemos direção e onde ouvimos a voz que realmente importa. Não importa se é de madrugada, no caminho para o trabalho, no quarto fechado ou até numa pausa silenciosa no dia. O que importa é buscar esse lugar de comunhão. Quando a gente se aproxima de Deus, Ele também se aproxima da gente. Tiago 4:8. Jesus sabia que a força para enfrentar as batalhas do dia a dia vinha desse tempo com o Pai. É nesse lugar secreto que a ansiedade perde força, que o coração é alinhado e que a fé se renova. Hoje, Deus te chama para esse momento com Ele. Não espere estar no clima ou ter tempo sobrando, apenas vá. Ele está te esperando. Essa quinta lição nos lembra da importância do nosso momento de intimidade com Deus. Se você sente esse chamado, escreve aqui nos comentários: Senhor, quero estar mais perto de Ti. Jesus não apenas via as multidões, Ele enxergava os corações, e isso faz toda a diferença. Em Mateus 9,36 está escrito: ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Essa compaixão não era só um sentimento bonito. Ela movia Jesus à ação. Ele curava, ele ensinava, ele tocava. Onde os outros viam problema, Jesus via pessoas com dor. Onde a maioria julgava, ele acolhia. E isso nos ensina algo profundo.
Ter compaixão é se importar de verdade. É se permitir ser tocado pela dor do outro, mesmo quando isso bagunça a nossa agenda. É ver além das falhas e perceber a necessidade. Quantas vezes estamos tão ocupados que passamos direto por pessoas que só precisam de um olhar, uma escuta, uma palavra? Jesus parava. Ele olhava nos olhos. Ele via o invisível. Ter compaixão não é sobre sentir pena. É agir com amor. É chorar com os que choram. É estender a mão. É tratar o próximo como Jesus trataria. E não se engane, você não precisa ter muito para demonstrar compaixão. Às vezes um abraço, uma oração, uma mensagem sincera já muda o dia de alguém. Se queremos seguir os passos de Jesus, precisamos aprender a amar as pessoas não só quando é conveniente, mas mesmo quando custa algo para nós. Se você deseja ter um coração mais sensível, escreva nos comentários: Jesus, me ensina a ter compaixão como o Senhor tens. A vida não é feita só de dias tranquilos. Todos nós enfrentamos tempestades, momentos em que tudo parece fora de controle. Mas Jesus nos ensinou que mesmo nesses momentos é possível confiar. Em Marcos 4, 37 e 40, a Bíblia relata uma cena marcante. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? O mais incrível é que Jesus estava ali o tempo todo. No meio da tempestade, ele não estava ausente, estava descansando. Por quê? Porque ele sabia quem estava no controle. E quando Jesus se levanta e ordena que o vento se acalme, ele olha para os discípulos e pergunta: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Essa pergunta ainda ecoa nos nossos corações hoje. Muitas vezes, entramos em pânico porque olhamos mais para as ondas do que para aquele que está no barco conosco. Jesus nunca prometeu ausência de problemas, mas prometeu presença. E quando confiamos nele, até a tempestade se torna lugar de milagre. A confiança não elimina a dor, mas nos dá firmeza para não afundar. E mesmo que o vento não cesse de imediato, ele nos sustenta até o fim. Se você está passando por um momento difícil, escreva aqui: Senhor, eu confio em Ti, mesmo no meio da tempestade. Jesus disse algo que até hoje ecoa como um chamado direto para mim e para você. Vocês são a luz do mundo. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Mateus 5, 14, 16. Ser luz não é sobre ser perfeito. É sobre refletir Jesus. Num mundo escuro, cheio de confusão, ódio e egoísmo, brilhar é viver com amor, verdade e compaixão. É fazer a diferença no ambiente em que estamos, mesmo que seja com gestos simples. Filipenses 2,15 nos chama a sermos irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Você não foi chamado para se esconder. Foi chamado para brilhar, com mansidão, mas com firmeza, com humildade, mas com coragem. Se você deseja ser luz onde estiver, escreva aqui: Senhor, me ajuda a brilhar por Ti. Jesus disse algo que até hoje ecoa como um chamado direto para mim e para você. Vocês são a luz do mundo. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Mateus 5, 14 e 16. Ser luz não é sobre ser perfeito. É sobre refletir Jesus. Num mundo escuro, cheio de confusão, ódio e egoísmo, brilhar é viver com amor, verdade e compaixão. É fazer a diferença no ambiente em que estamos, mesmo que seja com gestos simples. E sabe o mais bonito? A luz não precisa gritar para ser notada. Ela simplesmente brilha.
Onde há luz, as trevas não resistem. Jesus foi essa luz. Ele se aproximou dos rejeitados, confrontou a injustiça, trouxe esperança para quem já não via mais saída, e agora ele nos convida a fazer o mesmo. Talvez você pense, mas eu sou tão pequeno, tão cheio de falhas. Mesmo assim, Deus pode usar a sua vida para iluminar caminhos. Às vezes, uma palavra de encorajamento, uma atitude honesta, uma oração por alguém esquecida, tudo isso é luz. Filipenses 2,15 nos chama a sermos irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Você não foi chamado para se esconder. Foi chamado para brilhar, com mansidão, mas com firmeza, com humildade, mas com coragem. Se você deseja ser luz onde estiver, escreva aqui: Senhor, me ajuda a brilhar por ti. Se tem algo que define Jesus, é o amor. Não um amor teórico ou de palavras bonitas, mas um amor vivido, sofrido, entregue. Um amor que não desiste, que não impõe condições e que não se apaga com a rejeição. João 13:1 diz algo lindo sobre ele. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus amou os discípulos mesmo sabendo que seriam falhos. Lavou os pés de Judas mesmo sabendo da traição. Perdoou Pedro mesmo depois da negação. E na cruz, orou por aqueles que o crucificavam. Isso é amar até o fim. Esse amor é diferente do que o mundo ensina. Não depende do que o outro merece, mas da decisão de refletir o próprio coração de Deus. E sabe o mais desafiador? Ele nos chama a amar da mesma forma. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. João 13:34. Amar como Jesus amou é perdoar quando dói, é continuar mesmo sem reconhecimento, é se doar mesmo quando cansa. Não é fácil, mas é possível quando estamos ligados nele. Porque quando deixamos o amor de Deus nos transformar, passamos a amar com mais profundidade, mais paciência, mais verdade. Amar até o fim é a marca de quem segue Jesus de verdade. Se você quer viver esse amor que não desiste, comenta aqui: Jesus, me ensina a amar como tu amas. Se você assistiu até aqui, é porque seu coração tem sede de aprender com Jesus. E isso já é um grande passo. Ao longo dessas 10 lições, vimos que seguir a Cristo é muito mais do que religião. É transformação de vida. Aprendemos que Jesus nos chama para viver com propósito, amar até o fim, confiar mesmo quando tudo parece desabar e andar com Ele todos os dias, não por obrigação, mas por amor. E mesmo com nossas falhas, Ele continua nos chamando: vem, me segue. Ele não espera a perfeição, espera a entrega, um coração disponível, uma alma disposta a crescer. Talvez algumas dessas lições tenham te confrontado. Outras podem ter curado feridas que você nem sabia que ainda estavam abertas. Isso é obra do Espírito Santo. Ele está aí, te moldando, te conduzindo, te aproximando do coração do Pai. O caminho com Jesus é diário, mas não é solitário. Ele caminha com você. Ele não te abandona. Ele é fiel até o fim. Que essas verdades fiquem vivas no seu coração. Que você possa não apenas ouvir, mas viver cada ensinamento de Jesus. E que, acima de tudo, você nunca se esqueça: você é amado, chamado e capacitado por Deus. Se essa jornada te tocou, escreve aqui nos comentários: eu quero viver com Jesus todos os dias da minha vida. E se esse conteúdo abençoou sua vida, se inscreva no canal para que esse trabalho seja fortalecido, curta esse vídeo para que o YouTube entenda que esse conteúdo é interessante e mais vidas sejam alcançadas. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essas palavras. Vamos espalhar a luz de Cristo juntos. Motivar com fé. Aqui a fé se transforma em força e juntos transformamos a dor em esperança. Deus abençoe grandemente a sua vida.